Eu nasci nas catingueiras e traçadas de cipó, viajei de caminhão junto com Mané Cotó, não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó, diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica e na inesquecível Peapá, R.A., Raíbe, Abá, Balanceia, Paraíba. Meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um capítulo do nosso Bode. É Bode, Bode Filho de Cabra, Bodecast, Mano Velho Mano Novo, aqui no nosso canal YouTube, Mano Velho Mano Novo. Estamos aqui no estúdio Royal Music, aqui no Belezinho, nosso colega o Santiago Ferraz, toda a sua produção, e a gente está começando mais um belíssimo programa. Claro, se tem Mano Velho, tem Mano Novo. Não existe Mano Velho sem Mano Novo e não existe Mano Novo sem Mano Velho. Cante lá que eu canto cá. Tudo bem, Mano Novo? Tudo joinha, Tudo beleza? jóia, mano. A sua bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, Jesus. E no programa de hoje, que é um programa histórico, temos a honra, a alegria e o prazer de estarmos recebendo um dos maiores nomes do forró, defensora do forró de muitas décadas, não é de ontem, é de muitas décadas. Nós nos conhecemos há pelo menos 4 décadas e ela é um símbolo, ela é um sinônimo de conhecimento, de versatilidade, de cultura, de prestígio. É uma folô do Mandacaru. É a folô do Mandacaru. Resistente. Parabéns e seja bem-vinda a nossa querida Anastácia. Olha lá, é um prazer danado de bom, rapaz. Estar aqui com vocês, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Havia um tempo que a gente não se juntava, até por conta das agendas, e a gente está sempre correndo atrás das coisas, mas estou muito feliz de estar aqui participando dessa festa bonita que vocês sempre fazem. É um bode que é do filho de bode. Segura o bode. Você conhece bode? E como? E como? E como? Não só conheço como. Olha, uma carne de bode. Nossa Senhora, eu vou te contar, viu? No sertão, é só para quem é sertanejo, saber a essência, o gosto, o sabor de comer uma buchada de bode, aquela que não é reimosa, aquela feita mesmo pela dona de casa lá no pé de serra, né, Anastácia? É verdade. E o pernil de bode é assado, é cozido, ele aceita qualquer condimento e é uma carne saudável, não é gordurosa. Olha, realmente, e eu fico muito feliz, Anastácia, porque nos últimos anos tem aumentado o número de fazendeiros que passaram a criar bodes, cabras e carneiros. Então nós temos a nossa querida Paraíba, que é o maior produtor de caprinos do Brasil, mas já temos em vários estados, aqui mesmo no sul de Minas Gerais, temos fazendeiros que estão aí criando bodes nas suas fazendas, fazendeiros de Minas, de São Paulo, e que o bode se torna assim mais conhecido e mais consumido, que gera divisas e traz saúde para o povo, né? Certo. Então a Anastácia falou que a gente abriu um hiato há muito tempo, porque há muito tempo atrás nós fazíamos aqui, o Mano Novo sempre foi o produtor, o Mano Novo sempre foi o incentivador, o iniciador, o contato, sempre foi ele, sempre deixei para ele. E ele sempre foi muito competente nisso. Então tinha uma época que nós fazíamos muitas manifestações populares e culturais em São Paulo. A gente girou muito pelas periferias, Verdade. Sabe, né? Teatros aí na Grande São Paulo, sabe, praça pública, entendeu? Todo evento que tem a AMB, né, que era um órgão que promovia muitos eventos, era muito bom. Secretaria de Cultura, as prefeituras aqui também, São Paulo, Osasco, São Bernardo, São Caetano, Santos, Sorocaba. Então a gente fazia um movimento, não era um movimento de ganhar dinheiro, era um movimento de dar para pagar as continhas. Né? Exatamente. Jogando a semente da música nordestina. E a gente fazia, a gente levava repentista, embola do coco, aboiadores, sanfoneiro, pé de serra, né, pé de bode, depois trios de forró e vários artistas do forró pé de serra. Entre esses artistas, uma estrela que era justamente a nossa querida Anastácia. Tínhamos aí as irmãs Ibeji, com folclore, Bumba Meu Boi, Maracatu. Olha, a gente fez um ribuliço durante muito tempo. Claro que o nosso movimento foi crescendo, as nossas responsabilidades, e vem business, negócios. Quando os negócios começaram a crescer,
Então, notadamente, você se ausenta, não tem mais agenda para aquilo, mas todo mundo continuou trabalhando. Então, Sem sabe, dúvida. na verdade, nós tivemos a alegria e emoção de receber você várias vezes na Rádio Bandeirantes, no programa Nas Quebradas do Sertão, na entrevista, dos eventos, lançamento de LPs, não é verdade? Verdade, era não. Foi um tempo gostoso, não foi, Manu? Bem cedinho, mas naquele tempo eu estava bem jovem, então aguentava. Agora eu não aguento não, essa hora eu estou roncando. Ei, Manu Novo. Foi muito válido, né, todo esse trabalho de tempos atrás. Certo. E o mais importante é que estamos contando essa Contando a história. história, aí é que aqui, tá. repassando, né, para quem não conhece, É verdade. não é verdade? E para quem conhece, curtindo, Recordar e viver, afinal de contas, né? Sem dúvida. Anastácia. Que o seu nome é um nome assim consagradíssimo, né, no meio do nosso métier, do nosso time, né, que é o Nordeste, que é o forró. Eu tenho uma curiosidade, depois de muito tempo de entrevistar você, Anastácia, porque Anastácia, por si só, o nome do forró, representa o forró, compositora de grandes sucessos, cantora. Agora ela é uma escritora, ela é uma intelectual. A Anastácia é uma humorista, muita gente não sabe que ela é humorista, é uma atriz, é radialista, apresentadora de programa. Eu lembro dos programas, você fez Rádio Mulher. É verdade. Não é verdade? Então a história dela é uma história muito rica, muito vasta. Pena que, tradicionalmente, a imprensa não conhece esses detalhes. Deveria conhecer o papel da imprensa, de produtores, pesquisadores, de pegar assim um talento. Eu acho que faltou a Anastácia mais oportunidades, ela desenvolver o seu talento. A Anastácia era para estar na Praça é Nossa, para estar na época do Chico Anísio, entendeu? Porque ela é humorista, ela sabe fazer, representar, ou então numa novela, num seriado, porque o talento nordestino, total, sem tirar nem pôr, está aqui. A minha comadre Eu Anastácia. esse reconhecimento. Mas eu cheguei a participar, né? Eu fiz uma novela, fiz um filme, fiz uma novela que chamava-se Os Miseráveis, que eu fazia uma cafetina. E eu acho que como cafetina até que eu me saí bem. Né? Não falhou. Mas aí depois eu optei por... Porque essas coisas me prendiam muito. E eu sempre gostei mais de cantar, de viajar, não é? Sempre gostei muito de estrada. Então, por uma questão de opção, eu achei por bem focar meu trabalho na música e não me prender à rádio. Fiz 3 anos e meio rádio. Era uma época eu só viajava nas férias, porque eu tinha carteira assinada. Então, só nas férias, e aquilo me deixava doidinha, né? Porque aí o Dominguinhos passou a viajar só, né? E eu queria estar junto do Cabra, né? Claro. Mas aí foi uma questão opcional, mas foi muito bom. Eu trago grandes recordações, ainda tenho grandes amigos que fiz naquela época, certo, né? E, enfim, a vida segue e a gente vai se adequando às situações. E outra, porque rádio sempre pagou mal, o salário era baixo, então, né, porque quando valia a pena, você não, puxa vida, eu estou aqui na rádio ou mesmo na TV, mas são, até hoje, você pega mesmo grandes programas de televisão, né, o apresentador ganha tudo, mas a equipe um turnê, né? cachê, fazer um comboio para fazer uma festa, para o cara poder tirar uns din-din. Pois né? Então, eu na rádio eu não tenho queixa não, porque até que eu ganhava bem. Como eu trabalhava das 5 às 7 da manhã, além do ordenado, tinha adicional noturno, eu tinha uma participação na propaganda que entrava, então não posso me queixar. Foram 3 anos e meio assim, muito bons, que eu ganhei uma graninha bem legal. E a satisfação de... Porque rádio é uma coisa maravilhosa, né? Você chega onde ninguém imagina. Você não entende. E tinha aquelas pessoas que dependiam de ouvir aquele papo furado que eu falava, que para eles eram consistentes, né? Fiz muitos amigos assim, falando sobre um monte de histórias. E foi uma época muito boa, né? Você era Rádio Mulher? Rádio Mulher. E é uma rádio pequena, era uma rádio pequena. Claro. Mas na época eu competia, entre aspas, com o Zé Betti, que estava numa emissora maior. Mas como eu era mulher tem uma
prosa diferenciada, né? E foi muito bom, eu não tenho queixa. E você fazia o que? Era programa mesmo de rádio? Era um musical com hora certa, ao vivo, né? Porque eu fazia das 5 às 7, mas era ao vivo. Horóscopo. Horóscopo. Cujos horóscopos eu mesmo inventava, entendeu? Sim, mas aí vem esse lado artístico, né? Porque eu achava o seguinte, eu pegava um signo que tinha só desgraça, eu não ia levantar a pessoa 5 horas da manhã falando Para falar desgraça. de desgraça, né? Então eu fazia uma retrospectiva, uma coisa bem bonita, né? Uma encenação bem bonita, e a pessoa saía feliz da vida, que ia ganhar dinheiro, ia ser feliz, mas na verdade o horóscopo era outro. Mas por quê? Porque Mas ali- você quem falou. mas aí tá que tá. Eu fazia a cabeça da Essa pessoa. idolatria que o ouvinte tem pelo comunicador, porque não era só uma locutora chamada Anastácia, era uma comunicadora, aí vem a nossa nordestinidade. Verdade, né? Aquilo que a gente aprende, aí a gente aplica, o que a gente faz até hoje. criatividade. O nosso sucesso não é a música que a gente toca, e sim a nossa comunicação. Na nossa comunicação, aí vem, a gente fala um negócio que o cara não escuto isso há muitos anos. É verdade. A estrada era cheia de catabi. Catabi, nossa, que é eu não isso? escuto isso. Aí você, olha, puxa vida, a gente passou, o carro tremeu, passou em cima do mata-burro. Pois é. Aquelas estradas do Cedrão tinha um mata-burro. verdade. E fazia um barulho. A poeira danada, aquela poeira. E a gente transmite isso para o rádio. Então hoje, por exemplo, o jovem, meu pai falava disso, meu avô sempre falava disso. E de repente aí, puxa vida, aí roda uma música. Então o que a pessoa vai pedir? Música do passado, vai ouvir Zé Verdade. Gonzaga, Luiz Gonzaga, Abdias, Anastácia Marinês, entendeu? Ari Lobo, sabe? Aí a gente vai, né, vai no túnel do tempo Verdade. trazer aquela essência, quando tinha qualidade na música. Então isso é muito bacana. E a comunicação nos leva a tudo isso. A única coisa, na época que eu fiz rádio, na Rádio Mulher, que eu não gostava, não ficava muito feliz, é porque eu não podia, não era um programa de música nordestina. Eu, quando fiz lá, fui procurar rádio para fazer, me deu a ideia de, eu quero fazer rádio, eu vou correr atrás. E mandaram fazer lá, faz lá um teste, uma coisa, faz, né? faz um piloto, né? Piloto, que é pra grava um gente piloto, ver. né? Mas eu, sem música nordestina, porque o dono Não quer gosta, música não é a nordestina. praia Eu dele, falei, né? poxa, era um filão, né? Porque aquela região de Santo Amaro ali era muito... Nossa Senhora, né? São Paulo toda, né? Eu falei, olha, ele está perdendo ótima oportunidade mas vou respeitar. Mas me deu, aí eu digo, mas eu não posso tocar nenhuma, pô, uma música você toca. Então eu criei o Sala de Reboco, né, que uma era sessão. um momento em que eu tocava não só meu disco, mas do Gonzaga, de outros artistas. Aí inventei umas palmas, inventei uma batida de copo de café. Uns efeitos sonoros, né? Eu mesmo inventava as coisas, eu tinha um chocalho que eu badalava, né? Pra dizer, as cabras já estão chegando, os bodes estão chegando. E essa conversa mole toda me rendeu assim, momentos de muita alegria, porque eu contentava o dono da rádio, né, que é quem me pagava. Sim, ele tinha audiência, estava vendendo tinha comerciais, não é isso? Foi legal. É, foi porque muito bom. no rádio Brasil, nós temos aí seguramente umas 10 mil emissoras, entre Verdade. AM, FM, rádio comunitária e por aí afora. Então, sim, mas de qualquer maneira, eu acho o rádio no Brasil muito mal feito. Porque não há, por exemplo, se você está numa cidade, o dono da dependência é o brinquedo dele, é do jeito dele. Ele não Verdade. pensa como um artista, ele é um difusor de criatividades, de coisas de artista, não. Essa música o patrão não quer que rode. Não, você não pode falar isso que o patrão não gosta. Não roda, vai contar uma piada. Não, o patrão não quer que conte piada. Então esse tolher, sabe? Porque você tem critério, você tem um direito artístico para te orientar para isso. Entendeu? Então, por exemplo, no caso de Mano Velho e Mano Novo, nós éramos repórteres, quer dizer, o Mano Novo trabalhava no IPT, eu era repórter da Rádio Bandeirantes no aeroporto. Quando eu fui contratado, eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia de fazer um programa de forró. Aí o diretor falou, não, aqui não. Programa de forró aqui não. Programa de baiano aqui não. Parece piada. Eu falei, não, mas... Não. Você é um excelente repórter. Você vê. E eu fiquei na minha. Mas eu fiquei tateando ali, sabe? Entrava todo dia do aeroporto. Até que um dia o cara afrouxou. Né? O nosso querido e saudoso José Paulo de Andrade, do Pulo do Gato.
Ele entrou aí, bom dia, vamos para o aeroporto, tem um paraibano que veio para São Paulo e que gosta de forró, que não sei o quê. Aí, fala, Amorim, fala da Paraíba. Aí ele se lascou. Que aí eu entrei com a poesia e ali ele, olha, pá, que bacana, não sei o quê. Comecei a fazer aquelas brincadeiras, onde ele me chama, escuta, você ainda tem ideia daquele programa de baiano? Eu falei, tem, tá aqui. Traga o seu irmão, vamos pro piloto, gravar o Já piloto. pensou? Ele ficou comigo no estúdio, pegou a fita, agora suma da minha vista. E 3 meses depois a rádio me deu o programa do jeito que nós queríamos. Um forró. Que Tô bênção, falando de forró. né? E ali, olha, começamos com meia hora, depois ganhamos um prêmio da PCA, foi para 1 hora, depois mais ganhamos outro prêmio, 2 horas, e ficamos na Bandeirantes 15 anos. Aí dali fomos para a Band FM, fazer o forró da Band. Já era outra comunicação, já era outra tecnologia, já era molecada, já era em primeiro lugar. Aí depois a Nativa foi se integrar ao Grupo Bandeirantes. Aí a Nativa nos chamou para fazer, ficamos 2 anos fazendo as duas. E na Nativa vamos fazer agora 19 anos. Junto a Maravilha. 19, agora em outubro, Mano Velho mandou lá na Bandeirantes 40 anos de forró. Já pensou? Entendeu? Então, sabe, foi graças ao forró, graças ao Nordeste e artistas como você, que a gente tem vencido esse desafio que é Entrave, gostoso. né? Eles fazem um entrave na vida, sem conhecer, né? A gente Sim, tem que pois é porque é desculpar falta um de pouquinho. conhecimento. A pessoa que acha que, entendeu? Mas aí você vem e vai. Aí, quando a rádio dá oportunidade, aí você tem aquele cavalo branco selado que está na sua frente. Verdade. Pula que é a sua vez. Não é isso mesmo, Anastácia? Pois é. Anastácia, muito bem. Então é o seguinte, você é pernambucana, Do Recife, eu nasci. você nasceu em Recife. Nasci no Lembra qual o Recife. bairro lá da sua família de Recife? Eu nasci no bairro da Macaxeira. Da Macaxeira. E depois tem Casa Amarela, Vasco da Gama, Nova Descoberta e a Macaxeira, que era onde tinha uma grande fábrica de tecidos do J. Bezerra de Melo, e que meu pai foi funcionário, depois meu pai faleceu, aí minha mãe, arrumaram um emprego para minha mãe, para poder ela cuidar dos filhos, né? E eu vivi no Recife, a minha mãe trabalhou até quando eu completei 18 anos, porque ela casou, meu pai morreu e ela casou depois, teve 7 filhos. Nossa. E eu fiquei com dó dela trabalhar ainda naquele serviço em pé, 8 horas naquele tempo. Era 8 pesado, horas era em pé, né? pesado. Era. Aí eu, ousadamente, com 18 anos, já cantando, já vivendo da música, falei, vou tirar a senhora desse emprego. E consegui, graças a Deus, tirei minha mãe do serviço, criei meus irmãos com a voz, cantando, né? E graças a Deus, aí quando foi com 20 anos eu vim para São Paulo. Mas antes, quando é que você começou a cantar? Você já era menininha, adolescente, como é que foi? Olha, eu já nasci com o bichinho da música na cabeça, porque com 6 anos eu já sabia que eu ia ser cantora. Olha, Eu ia para a beira do açude, tinha uma represa lá, e as mulheres lavavam roupa e eu ia com a minha irmã. E minha irmã lavava roupa e eu cantava, sabe? Como se eu estivesse no grande palco. era um Eu auditório era ali. enxerida, tô doida de pedra, né? E eu chegava e cantava, o que será da minha vida sem o teu amor? E isso ia chamando a atenção das pessoas. E no fim eu recebia, comia bala, me davam cocada, me davam banana, me davam doce. Quando eu não ia com a minha irmã, aí elas iam na minha casa. Uma delas ia lá, e cadê essa menina cantora que não foi? Então eu já gostava desse movimento musical, né? Certo. E no bairro onde nós morávamos, era, antes da Macaxeira, era Pipucos, do outro lado. Tinha uma gafieira do outro lado da represa que tocava a noite toda, todos os artistas do Rio de Janeiro Ah, que bom. faziam sucesso naquela época. Tocava Gonzaga, e foi aí que eu tomei conhecimento da voz do Gonzaga, né? Me apaixonei pela sanfona, pela coisa. Enfim, e eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser cantora. Mas não sabia nem o que era, como é que começava, nem nada. E você ouvia quem? Quem eram as cantoras que você se espelhava naquela Toda a velha guarda da minha geração Ah. e demais, né? Porque eu estou partindo para o 83, mas tem gente que teria 100, Ah, tá. né, se tivesse com vida. Mas Silvio Caldas, Nossa que eu adorava, Caboclinho, Nelson né? Gonçalves, Linda Batista, Licinho Batista. Francisco Alves, Francisco Dalva Alves, de Calbinho Oliveira. Peixoto. Então eu sabia todas as músicas desse povo, sabe? E isso através dessa gafieira, porque eu tocava muito. tá. Aí depois nós mudamos e fomos para uma casinha lá
na vila do Buriti, que era já na Macaxeira, e meu padrasto comprou um rádio, que eu também ouvia tudo naquele rádio e aprendia. Sim, o rádio. Aí eu passei a ouvir mais Luiz Gonzaga, né? Porque quando o Gonzaga estourou naqueles anos, eu sou dos anos 40, eu tinha uns 46, 7 anos, eu vi praticamente o Gonzaga nascer na Explodir, música. ele Explodir, aflorar, é. é verdade. E E- o Gonzaga foi a partir de 45, Pois 47, é. aí foi que E veio eu Asa já Branca. curtia o Gonzaga, eu ficava encantada ouvindo ele. E foi indo até que com 13 anos eu cismei de brincar, com 12 anos eu fui brincar pastoril, né? Ah, tá, folclore mesmo. Folclore, 2 anos eu fiz. Você era participei. do encarnado ou Eu do azul? eu fui uma vez libertina, que cuidava da contramestra azul, né? Ah. E depois fui do vermelho. Hoje seria o boi bubá, né? Mas É verdade. E aí lá foi que eu desabrochei, porque me descobriram e eu fazia umas encenações de uma cigana que cantava e lia A Mão das Meninas. Ah. E, enfim, foram me descobrindo e Tá, eu fui. foi jogando talento. Era eu coisa fui- nata, né? Até que com 13 anos tinha um concurso de calouros na fábrica onde minha mãe trabalhava, no fim do ano, e para os mais eficientes, né, um negócio lá de produtividade. E tinha uma menina ganhando já há muito tempo e me falaram, eu falei, vou lá cantar. Eu vou ganhar dessa Eu menina. vou ganhar. Eu fui Opa. determinada, eu digo, vou tirar essa bichinha daí. E, para minha sorte, eu venci e o concurso de calouros, fui contratada da orquestra, eram 10 homens e eu só de mulher com 13 anos. Nossa Senhora. E fiz um meio repertório com o maestro Deca, que era um saxofonista, e eles ficaram assim, me deram muito apoio, né? Porque eu era uma menina, mas uma menina com 13 anos. ideia De adulto, de né? adulto, né? Sabendo o que queria, né? E aí não parei mais. Aí um dia eu cantando, quando eu fiz 15 anos, eu fui cantar no SESI do Vasco da Gama. Foi aí porque lá eu cantava de tudo na orquestra, né? Samba, baião, bolero, rumba, mambo, que eram as coisas que surgiam. Aí fui cantar no SESI com um trio, um sanfoneiro, o Zé Afonso, Tá. música nordestina, né? Olha que legal. Mas no meio eu cantava os boleros, que sempre foi Tá. o forte do Nordeste, né? Isso, é. Era o brega, o famoso Era brega. brega. Então, parou um cara assim na frente do palco, falou, um cara bonitão, disse, eu queria falar com você. Eu falei para ele, depois eu falava. Aí fui no lado assim, ele disse, menina, você canta muito bem. E eu acreditei porque eu estava muito empolgada. Ele falou, tu quer cantar na Rádio Jornal do Comércio? Eu falei, gostaria. Ele falou, vá lá quarta-feira, que eu vou organizar para você fazer o teste. E eu andava sempre acompanhada com uma prima, né, que era mais velha do que eu. Aí minha prima fez a cabeça da minha mãe, porque naquele tempo cantora de rádio Nossa, era um horror, né? não tinha prestígio não, né? Não, moça séria não vai cantar em rádio. Então ela fez a cabeça da minha irmã para minha mãe, para minha mãe não deixar. E eu disse, não, mãe, eu vou. Eu vou. Até que fui com uma outra pessoa. E quando eu cheguei lá, estava tudo organizado para eu fazer o teste. Tinha 5 músicos no estúdio, o diretor, que era na época Marília Nicéias. E aí eu fiquei sabendo que esta pessoa que me viu lá era Clênio Vanderlei, que era um dos grandes atores de Pernambuco e que fez por muitos anos A Paixão de Cristo. Ele fazia o Jesus Cristo. Tá. Era um excelente cantor. Era uma artista. estrela, era um ator. Era. Né? Por isso que ele me viu e identificou que eu daria chabu, né? E foi assim que começou a minha carreira como profissional de rádio, né? Em 54 até 60, eu fui garota prodígio. E você já ganhava um troquinho para ajudar a sua mãe, os seus irmãos? Eu nunca cantei de graça naquela época. Oh, Eu comecei cantando contratada da orquestra, fui para a rádio. Fui contratada e depois me descobriram como comediante, porque eu fazia muito rir as pessoas. Aí me encaixaram também no cast de comediantes. Que bom. E eu ganhava um dinheirinho extra fazendo uma nordestina ou fazendo uma criança, sabe? E que eu imitava uma criança, enfim. Eu acho que eu nasci para
fazer esse tipo de coisa. Você é talentosa para o meio artístico e o humor, acima Pois de é, tudo, né? sempre fui muito, inventava muitas coisas, morriam de rir. Enfim, fazia aquilo prazerosamente. Até que em 60 inaugurou a primeira televisão, a TV Jornal do Comércio, Isso, e certo. o rádio perdeu um pouco a programação, né? Ah. Aí eu cismei de vir atrás de uma irmã que eu tinha em São Paulo. Aí você falou para sua família, estou indo embora para Estou São indo Paulo ou embora, Rio? eu vou conhecer o São Paulo, que minha irmã estava aqui, não é? Certo. Aí eu disse, se eu não gostar, eu volto, né? Tá. E vou fazer outra coisa lá. Mas aí, porque eu achava que a minha carreira tinha acabado. Eu falei, acabou o rádio, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Só que o destino já estava todo preparado, porque Estava Deus todo é muito desenhado, sábio. Tava. No dia que eu cheguei em São Paulo, no dia 24 de junho de 60, eu deixei minha família no hotel e fui atrás da minha irmã. E você veio com quem? Quem veio com você? Ah, menina, eu Todo vinha mundo? só. Eu vinha só. Ah. Mas eu tinha um padrasto e, de repente, eu chamei. Até então, eu sustentava a minha família, eu fui arrimo de família. Tá. E meu padrasto achava muito bom isso, entendeu? Porque ele ficava na dele. Na boa. Quando eu vim me propus a vir para São Paulo, eu falei para ele, agora o senhor toma conta da sua família, porque eu não tenho a filho. família é sua. É a família é sua. Exato. Se vira nos 30. Chegou a hora e eu vou cuidar da minha vida. Porque eu já estava com 20 anos, eu digo, agora eu tenho que cuidar da minha vida. E minha mãe foi para a casa dele. Eu entreguei a casa que nós morávamos e minha mãe foi para a casa dele. Aí o negócio começou a ficar ruim, porque toda aquela vida boa que a minha mãe Certo. tinha, porque eu proporcionava Tá. tudo que fazia de uma maneira assim muito feliz, porque eu acho que eu fui uma filha excelente, mas eu tive uma mãe maravilhosa. Que lindo. Então, o mínimo que eu podia fazer era retribuir Isso, aquele carinho claro. todo, né? Claro. E então aí começou a ficar difícil. Aí minha mãe foi onde eu estava e disse, olha, não dá certo não, o negócio ali é diferente. O homem já está ficando bravo, enfim, não deu certo. Juntou as escovas de dentro e começou a dar errado. Aí ela disse, eu vou com você. E eu sabia que a minha irmã não morava bem, minha irmã Estava batalhando, né? é, minha irmã era muito mole, era mais velha do que eu, mas era mole, era uma canceriana, muito. Qualquer coisinha já chorava, já achava que não dava certo. E eu era o contrário, eu era otimista, sabe? Eu disse, vai dar certo, eu era afoita, como se diz no Nordeste. Aí eu então fui, mas como é que a gente vai? Inclusive tem um lance muito engraçado que eu conto da minha biografia, minha mãe não sabia ler. Então, quando minha irmã mandava aquelas cartas chorosas, contando um monte de miséria, eu lia para minha mãe ao contrário. Fazia uma dissertação. Mãe, São Paulo é maravilhoso. A gente muda emprego, se quiser, na semana, 2, 3 vezes, porque tem muitas ofertas e tal. E minha mãe ficava feliz, né? Dizia, ai, graças a Deus que a minha filha está bem lá. Só que a realidade era outra. Quando a minha mãe disse que vinha comigo, aí eu falei, agora vamos enfrentar a realidade, que eu sabia como é que era. A né? barra é pesada. Né? Mas aí nós viemos assim mesmo, eu sempre tive um relacionamento muito bom com os meus colegas e fizeram uma vaquinha e juntaram 2.000 cruzeiros naquela época. Era bastante dinheiro, né? Era um dinheirinho bom para começar a vir de São Paulo. E aí nós viemos, como eu vim com a minha 1960. mãe. 60. E quando eu cheguei, no dia que nós dormimos no hotel, no outro dia eu falei, mãe, fique aí com as crianças que eu vou procurar minha irmã. Quando eu estava ali na São João com Ipiranga para tomar um bonde que ia até Brigadeiro, onde minha irmã morava, aí uma pessoa passou no bonde e chamou meu nome. Olha. Você vê que coisa, né? O nome civil, que é Lucinete. Lucinete! Eu olhei e falei, meu Deus, será que me conhecem aqui? Porque o prefixo da rádio era Pernambuco falando para o mundo. Eu falei, será que isso é verdade? Mas o cara tinha sido cantor e tinha vindo para São Paulo, que eu nem sabia, tinha sido meu colega lá. E ele estava naquele momento, no bonde, na hora que eu ia pegar uma coisa. Destino, cruzando. Quando ele desceu e disse, o que é que está fazendo aqui? Aí eu contei rapidamente. Já abriu. Ele falou, eu não posso te ajudar agora porque eu trabalho numa firma e vou fazer uma reunião. Tem uma reunião com 20 pessoas. Mas aqui está esse cartão com o telefone de Venâncio e Curumba, que era uma dupla de repentistas, ele explicou para mim. Sim. E que tem escritório justo aqui na General Osório.
No centro E ali. você vai procurar essa pessoa e eu vou dizer, vou conversar com ele e dizer que eu conheço o teu trabalho. E foi assim que começou. Eu procurei Venâncio 2, 3 vezes, ele não estava, aí eu arrumei um emprego na VASP, porque eu precisava trabalhar. Nossa, vou fazer o que na VASP? Trabalhava lá. Rapaz, e queriam que eu fosse ser comissária. Ah, tá. Mas eu sempre tive medo de avião. Eu vim de avião, mas morrendo de medo. Aí eu falei para a pessoa que eu não queria, que eu preferia limpar banheiro, fazer qualquer coisa. Mas em solo. É, cair no chão. Aí ele disse, não, mas você é... Eu tinha 20 anos, o povo dizia que eu era engraçadinha, sabe? Você é muito bonita, não, você fala bem, tem uma desenvoltura. Aí, enfim, arrumaram para mim ficar na contabilidade da cooperativa. Eu fiquei uns dias na cooperativa, enquanto a moça casava, e eu fui, enfim, Substituir. fiquei trabalhando lá. E Venâncio foi me buscar lá um dia, né? Ele descobriu lá no fichário dele de um monte de artistas, moças que cantavam. Pegou minha ficha e foi lá falar comigo. E foi aí que começou minha vida profissional. Colocou você no Venâncio realmente foi o meu descobridor aqui em São Paulo. Foi seu guru, né? Foi seu graças guru a ali em Deus. São Paulo, né? É uma dupla que tanto é que já no final da vida eles moravam com o Jair Rodrigues. É, o Curumba, né? O Curumba. Venâncio morreu antes, né? Eu lembro que o Jair sempre falava assim, que ele já estava velhinho, já, entendeu? Mas olha que como São Paulo é tudo isso, e até hoje é da mesma coisa, mesmo modelo. Então você vê, quando você espera e encontra uma pessoa. Verdade. Pode até conhecer você, não, olha, e naquele tempo era até mais fácil. Não, eu trabalho ali numa fábrica, não, mas você está onde? Peraí, eu vou arrumar lugar para você ficar, não é? E ali, quer dizer, você foi se encaminhando. Então nisso você já estava empregada, aí você continuou ajudando a sua família, né, Anastácia? Não, sou sempre junto, eu criei todos os meus irmãos aqui em São Paulo. Graças a Deus, todo mundo. Quantos irmãos? Eu tinha 5 e uma sobrinha, né? Que era 6. filha da minha irmã que veio na frente para São Paulo. E sua mãe? E minha mãe. 7 pessoas. Minha mãezinha, mas eu só trabalhava, né? E depois os meninos foram crescendo, aí foram arrumando aqueles empregos para ganhar meu salário, né? Certo. 14 anos, meu salário para estudar e tal. Mas ninguém ficou sem fazer nada, todo mundo buscava Foi bem alguma encaminhado, alternativa, né? Foi bem né? encaminhado. Mas eu era a mola mestra da família, era eu é que estava atenta a tudo. Agora eu achei interessante que você se encantou a primeira vez que ouviu Luiz Gonzaga. Você vê a diferença, que foi o maior entre todos os músicos do Brasil, de todos os cantores, nenhuma praia não tem Chico Buarque, Caetano Veloso, Zé Ramalho, não tem ninguém. Não, é a grande estrela do Brasil, Gonzaga, sem dúvida. Pela originalidade dele. Verdade. Ele tinha o talento que você tinha, o talento dele era o sertão. Ele era um matuto que falava com o conhecimento folclórico dele, da família dele, a maneira de comunicação. E era um homem de presença, vozeirão daquele. Então, sabe, quer dizer, então era o matuto da cidade grande. E aí todo tinha um mundo coração enorme. Coração enorme. Então você vê o vozeirão dele, até você pega uma gravação. O Gonzaga, ele falava assim, Amorim Filho, eu abro o meu show cantando boiadeiro. É a minha música. Verdade. Quando eu canto boiadeiro, eu já vejo como é que tá a plateia. Aí daí pra frente, mas só cantando, só aquele o aboio dolente de Gonzaga já serve a emoção no show. Então, eu acho que foi aí sim, de você se identificar com o forró, né, que você cantava. Você era versátil, cantava Dolores Duran, cantava Dalva de Oliveira, de repente mas você viu naquele forró, naqueles instrumentos, ali foi um recado muito bem dado. Né? Você mas quando eu fui fazer o teste, né, o Venâncio me levou para fazer uns shows aqui nos circos, né? Antigamente os palcos eram circos, tinha muitos circos aqui em São Paulo. E eu fazia uma participação no show dos dois, porque até nem tinha sanfona, era só zabumba, era só curumba com um violão muito mal tocado e Venâncio com pandeiro. Mas eu fazia ali uma presença e tal. Aí ele falou, eu vou te levar para fazer, vou ver se arrumo para fazer um teste na gravadora. Falou com o Palmeira, que era diretor da Chantecler, e marcaram um teste para mim.
Então eu fui focada que eu ia cantar o que eu cantava como crooner, né? Tá. Aí cheguei lá, tinha um sanfoneiro, mas ele que tocava tudo, era Alberto Calçada. Ele tocava tudo, né? Aí eu cantei samba, cantei bolero, cantei tchá-tchá-tchá, cantei não sei o que lá. E o Palmeira do outro lado da técnica só ouvindo. Quando foi depois, o Palmeira disse, ô Lucinete, canta um forrozinho da tua terra. Aí eu lembrei de Sebastiana, né? Que é um clássico. Aí deu o tom, que eu sabia o tom, e cantei Sebastiana, e cantei, e ele sem falar nada, e eu pensando, a cabeça trabalhando. como é que E agora vai é que o cara ser? não gostou mesmo. Aí ele mandou eu parar, mandou eu ir lá, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, Lucinete, você cantou tudo bonitinho, você é muito afinada, você tem uma boa dicção. Mas quando você cantou Sebastiana, você se revelou, se entregou. Você é uma forrozeira. Tá vendo? Alguém já falou isso? Eu falei, não. Ele, Olha quer aí. fazer o disco de forró? Eu falei, quero. Aí foi aí que surgiu o primeiro disco Olha de forró. que encanto. Já era LP 10 polegadas ou 12 polegadas ou era 78 Era notas? não, primeiro eu fiz um compacto duplo, né? Duplo, compacto, é. Que eram, aliás, foram 4 músicas que eu fiz. Isso, eram. Com um forró, uma rancheira, que era do Chico Anísio, e mais 3 músicas. E depois já fui preparar o LP, né? Um que era o LP, já primeiro LP. o 12 polegadas. E aí foi lançado este compacto duplo e na prática a tua vida mudou, melhorou a partir daí? Eu achava que aquilo era um teste, eu falei isso assim, porque ele mandava para os vendedores, né? Tá. Do Nordeste, principalmente, para eles conhecerem o novo produto que ia ser lançado. E eu falei, meu Deus, se depender dessa aprovação, vai dar o LP, senão vai morrer aí o assunto, né? Mas aí houve essa aprovação. E ele disse, prepare o LP. Olha Aí que- Venâncio foi ser o produtor e preparou o primeiro disco e eu gravei muito, com maior medo, né? Porque eu Não nunca podia havia errar, gravado. né? Eu Não nunca podia havia errar. gravado sozinha. Eu gravava lá no Recife, porque aquela música, Evocação número 5, Tá. primeira vez que foi gravada, eu estou naquele coral, era um coral de 10 cantoras da cidade, né? Tá. E a gente gravava na Mucambo, Sim, só marcha de sim, carnaval, mas sozinha nunca gravei. Então, quando eu fui gravar só, eu falei, seja o que Deus quiser, mas eu não vou perder essa chance, né? E eu gravei, e deu uma sorte que no primeiro disco eu já estourou meu disco do Que Nordeste. bom, que Porque só legal. tinha Marinês, né? Isso, De mulher. exatamente. Só Marinês Aí, saiu na frente. Né? Marinês arrasava tudo. Mas quando eu entrei, não para concorrer, mas para soma, eu sempre achei que era uma Claro, soma. cara, mais uma opção, né? E eu dei uma sorte muito grande, porque numa gravadora grande, na Chantecler, né? E só tinha eu também, gravando lá, No cast lá, né? no cast. E foi um sucesso enorme que eu acho que ninguém esperava que acontecesse, nem eu. Mas estava programado, estava fadado para acontecer. E aí começou a aparecer mais show, mais circo. Aí comecei fazendo, foi aí que eu ganhei o nome de Anastácia. Com meu nome, como Lucinete, eu gravei o primeiro compacto. Era só Lucinete? Lucinete. Tá. Mas um dia, quando saiu o disco, ninguém me falou nada, o Venâncio também não me falou. E quando eu liguei para gravar, alguém me falou, teu disco já saiu. Só que um cabo abestado aí falou, saiu tua foto, tua voz e o nome de outra pessoa. Aí eu enlouqueci, eu falei, Epa! meu Deus, eu vim de tão longe para passar por... Fizeram um trote, uma pegadinha comigo, né? Aí eu fui correndo na gravadora, né? Quando cheguei lá, o Palmeira me recebeu com um sorriso enorme, falou, menina, teu disco já está estourado no Nordeste, você deu sorte, está muito bem tocado, muito bem. Aí, quando ele mostrou o disco, eu devo ter expressado uma Uma decepção, como- quem é essa mulher aí? Aí ele falou, porque tu não gostaste da capa? Eu falei, gostei, mas quem é essa? Anastácia? Ele falou, seu produtor não falou? Eu falei, não. Aí ele disse, então senta aqui, vamos tomar um café, relaxa. O negócio é o seguinte, nós chegamos à conclusão que Lucinete é um nome que não ia colar muito, porque no Nordeste tem muita terminação de Ivete Marinete, Gildete Macrete, tudo em ete, né? Gorete. É tudo em ete. E Anastácia é um nome que a Ingrid Bergman tinha feito Isso. um filme, né? A Princesa Descalça, ou era a Princesa Russa, não sei. E estava um sucesso enorme na época.
E só tem você e esse personagem, olha que ideia, né? Só tem esse personagem da Ingrid Bergman, que está fazendo sucesso, e que nem aquela escrava, a Anastácia, tinha sido divulgada ainda, né? Tá. Ainda tava. Então ficou eu e ela, e eu disse, olha, tá bom, já que está dentro, deixa. Estou né? dentro. Vamos embora. E eu acho que essa Anastácia me deu uma sorte tão grande. Que bom, que glória. Porque se eu estou aqui hoje é por Anastácia. Por causa da Anastácia lá, que criação. E quem é o produtor lá aqui? Foi Venâncio, O que foi o Venâncio, produtor. tá. Aí quando eu falei para ele, você não me falou nada. Ele falou, não, eu queria fazer surpresa para ver sua reação. Eu falei, agora tá boa, mas não... E aí pronto, aí vieram os LPs e tal. Aí como não parei mais de gravar, né? E aí você começou a se adaptar ao meio artístico, não é? Aí conheceu outros artistas. Aí, não, mas quando eu vi o disco estourado no Nordeste, eu fiz uma retrospectiva e conversei comigo mesmo. Eu falei, olha, gente, eu acho que eu não estou aqui de brinquedo. Eu acho que se eu tive a oportunidade de fazer um disco, porque era difícil fazer um disco, né? Era muito difícil Era muito naquela difícil você época, chegar e já dizer, olha, tem um monte de cantoras maravilhosas, né? É Melhores do verdade, que não eu tinha até. chance. Mas eu encontrei a pessoa certa, foi o Venâncio, né, que Sim. batalhou por mim. E eu disse assim, se Deus me deu essa chance, é porque eu tenho que levar essa música nordestina adiante. Então eu vou contribuir da melhor maneira que eu puder, Claro. né, e procurar fazer sempre o melhor, valorizando, né? E abracei a causa assim com muito amor, e porque se eu tivesse enveredado por outra opção, eu não estaria hoje aqui. Se fosse sambista, ia ter um monte de sambistas maravilhosos. Isso, exato. Romântico também ia ter umas cantoras ótimas que passaram, né? Mas graças à música, eu estou aqui há quase 70 anos. É, o forró. E aí você começou a virar uma estrela do forró, estrela da música regional. Né? Comecei a ter oportunidade, sempre buscando. Foi E muito você difícil. continuou morando em São Paulo? Continuei com a sua morando em São família, Paulo. os meninos crescendo e tal. Que bairro você morava? Eu, desde que cheguei aqui, que eu moro no Jabaquara. No Jabaquara. Mas teve uma coisa muito importante. Eu, quando lancei o meu disco, eu não ia para o Nordeste, porque na época o marido não deixava. Eu casei, tinha 2 filhos, e ele não deixava eu viajar. Um dia eu estava trabalhando, eu fui trabalhar com o Venâncio Curumba, foi quando ele descobriu o Jair Rodrigues, Tá. né? E mudaram para o prédio Martinelli, Lá compraram no umas centro. salas lá e fizeram um escritório maior. Saíram da outra rua Aurora, lá da rua. No centrão ali. E fui para o prédio Martinelli. Como eu fazia muitos shows e às vezes eu não podia viajar para o interior daqui, Tá. o Venâncio disse, faz o seguinte, por que você não sai desse emprego da VASP e você vem tomar conta do nosso escritório, o que você ganha lá a gente dá a você. Olha aqui, que legal. Aí eu aceitei a proposta, chutei o pau da barraca. Né? Mandei o emprego, saí do emprego lá, o pessoal lamentou muito, mas eu saí e eu vim tomar conta do escritório do Venâncio Curumba. Então, eu chegava às 10 horas da manhã, saía às 6h30 da noite, mas lá eu era secretária, eu era faxineira, eu era Fazia outra mulher tudo, faz tudo. arrumava tudo direitinho. Um dia eu estou lá, sentada, eu vejo um homem no corredor com chapéu de couro. Eu já tinha gravado os 2 discos, já fazia sucesso no Nordeste. Aí a pessoa disse, aqui é o escritório do Rio. Não, primeiro deu um oi, né? Oi! Oi? Aí eu falei, meu Deus, eu conheço esse oi, era Luiz Gonzaga. E era Luiz Gonzaga. Olha. Aí o Gonzaga se chegou e disse, aqui é Venâncio Curumba, eu digo, aí sentou e começou a conversar comigo. E eu sem falar meu nome. Quando foi uma certa hora, depois de 1 hora de papo, ele disse, como é teu nome? Que eu não sei até Você agora. não Eu falei, falou, Anastácia. Aí ele falou, peraí, eu conheço uma Anastácia, você é cantora? Eu falei, sou. Menina, você gravou uma música, um negócio de Uai Uai, que foi a música que eu estourei Isso, no Nordeste. é. Eu falei, fui. O que é que você está fazendo aqui, criatura? Porque você é sucesso no Nordeste. Aí eu falei, jura? Eu não acredito. Ele, você é sucesso. Por que é que você não viaja para lá? Eu falei, porque o marido não deixa. Não, mas que marido danado, que marido ruim, mas você precisa ir. E foi aí que eu tomei conhecimento, com certeza, de que eu realmente estava fazendo O mestre sucesso. falando, porque realmente, né? Aí depois é que eu tentei viajar e ainda fui para me certificar, casada ainda. Eu falei para o marido, olha, eu vou saber se é verdade o que o Gonzaga falou. E fui lá e fiz uns shows, aí eu voltei já com outra ideia.
Disse, agora eu vou chutar o pau da barraca. Agora não. ganhou confiança, agora vou chutar o... Aí larguei o Agora é marido. tudo ou Largou o nada. marido. Larguei o marido e corri atrás do Você forró. ficou casada há quanto tempo? 5 anos. E Quatro, dois quatro, filhos. cinco, Dois filhos. filhos. Né? E ele não chorou não achou ruim não você largar ele? Não, ele é uma pessoa maravilhosa. Sabe? Ele compreendeu, né? Ele O compreendeu. problema que bom. dele é que ele não queria, ele tinha mais idade do que eu, não queria uma tá, mulher nova viajando para cantar Sozinha, forró, né? Não sozinha. tem marido que fique confortável, É, né? então eu troquei pelo forró o marido, né? Olha, eu... Foi, ó, marido, foi por uma causa digna. Você é muito o bom, mas o forró. forró me conquistou. E aí, Anastácia, e aí? Aí, agenda de show, você virou uma verdadeira artista do palco, do disco. Aí eu fui viver de cantar forró, entendeu? Aí eu já fui para o Nordeste, já fui descobrindo os lugares onde as pessoas curtiam o meu trabalho, né? E, enfim, não parei mais, nunca mais. Aí me descobri também como compositora, que foi uma coisa que eu, de repente, isso eu me descobri ainda trabalhando com Venâncio Curumba, Tá. que eu fiz a primeira música, eu tinha 14 anos, né? Uma desilusão lá de um namorado que nem chegou a ser namorado, mas eu fiz e mostrei para o maestro Clóvis Pereira, que era da Rádio Jornal, e ele achou ótima, fez um arranjo, deu para uma cantora cantar, do Cast, mas eu deixei para lá. Quando eu cheguei aqui, fui trabalhar com Venâncio Curumba, o Noite Ilustrada estava fazendo muito sucesso e era contratado. Tá, deles. da Santa Clara. Aí um dia eu fiz um samba, eu falei, vou fazer um samba para o Noite. Fiz um samba, mostrei para o Noite Ilustrada, ele adorou e gravou. Foi aí que eu disse, então eu também sou compositor. Sou compositor, olha, as coisas se completando. Né? Eu digo, porque o Noite não ia gravar uma coisa que ele não Fosse achasse que não qualidade, valia a claro. pena, né? Aí fui me soltando. E Valdir Soriano também frequentava muito lá. Aí eu fiz um bolero, mostrei para o Valdir que gravou. Eu falei, menino... Qual foi o bolero que ele gravou? Você lembra? ele gravou vários, ele gravou umas 15 músicas minhas. Olha que bacana. Mas a primeira que eu mostrei chamava-se Terminou. Terminou como termina todo amor, o amor em seu final e a saudade em seu lugar. Por aí vai. Puxa vida, hein? E ele gravou, aí ganhou uma grana legal, que ele vendia muito naquela Isso, época, é né? verdade, é. Aí eu me empolguei e comecei A fazendo compor, música. a compor. E aí fui até conseguir encontrar o Dominguinhos, né? Em 67, eu conheci Dominguinhos. E foi aí que minha carreira como compositora se alicerçou mais. Ave Maria, porque você conheceu Dominguinhos no Nordeste, no São Paulo ou no Rio de Janeiro? Não, o Dominguinhos foi o seguinte, eu não conhecia ele, mas um dia fui fazer um programa do Jorge Paulo na TV Bandeirantes, que Tá. ele tinha um programa Isso. na TV Bandeirantes, e quando eu me arrumei, participava toda semana, de repente eu olhei assim nos bastidores e vi o Moreno, sabe? Que era o Dominguinhos. Estiloso. Eu bati o olho, me arrepiei. Falei, Eita, meu Deus, pau. quem é esta figura? Eu já estava solteira, né? Aí eu falei, quem é esta figura? Mas não sabia quem era, porque não tinha sanfona, não tinha nada. De repente, o Ari Lobo, que eu já tinha feito uma turnê com o Ari, passou por mim, foi lá, conversou com ele. Quando o Ari voltou, eu falei, vem aqui, quem é aquele moreno que estávamos conversando? Aí o Ari falou, aquilo é Neném do Acordeon. Eu falei, Neném do Acordeon? Nunca ouvi falar. Ele disse, é porque o apelido dele é Neném, que ele mora no Rio. Mas aqui ele é Dominguinhos, porque gravou na gravadora do Pedro Sertanejo. Aí eu falei, toca, eles tocam muito. Aí eu falei, gostei do Moreno. Eu não quis saber de sanfona, eu quis saber do Moreno. Aí pronto, eu saí, eu armei uma estratégia. Falei, eu vou correr atrás para ele tocar comigo. Se der certo ele vir tocar comigo, aí depois o resto eu corro atrás. Aí andava para lá atrás, cadê Dominguinho? Dominguinho no Rio. Ia perguntar para o Pedro, não vinha, ia no hotel, ele não vinha. Até que um dia eu fui tocar no forró do Júlio Antônio, ali na Celso Garcia, e não levei, porque era o aniversário do Júlio, e eu não levei sanfoneiro. Aí, olha, eu estou falando tanto, falei para vocês que falavam muito, que vocês não falam nada. Não, mas você está discorrendo a sua história. A gente está todo mundo aqui, ó, de queixo caído. Pode contar. Aí eu cheguei e falei assim, cheguei para o Júlio, eu não vou cantar porque eu não trouxe músico para tocar. Aí pulou uma pessoa assim, se eu lhe acompanho, era o Dominguinhos. Eita aí, ó. Foi aí que eu achei, né? Pensei comigo, achei, cara. Chegou a hora. Mas conversei, e ele me acompanhou e depois ele foi
eu fui embora e não vi mais também. Aí depois de uns 3 meses, o Gonzaga me chamou para fazer um programa com ele no Rio, na TV Continental, que ele estava fazendo Maré Mansa. A turma da Maré Mansa. É. E eu fui fazer um quadro artístico que eu fazia, humorístico, que eu fazia aqui, no Jorge Paulo. Era Seu Cazuza e Dona Severina, um casal de nordestino muito confuso, que eu mesmo criava o quadro, eu redigia, né, criava a história. E foi aí que eu fui fazer isso no Rio. E quem acompanhava os artistas era Dominguinhos. Aí eu já comecei de oi nele, mas devagarinho, porque tinha uns empecilhos, umas intempéries por perto, que eu não podia me soltar toda, até porque eu sempre fui assim. Mas reservada, né? Mais Ataca reservada. na hora certa. Eu vou ver o que é que vão, até onde vai isso. Aí, 3 meses depois, o Gonzaga ligou para mim e disse, olha, eu não vou fazer mais o programa, porque meus pés, ele até brincou, disse, meus pés estão coçando, eu quero ir para o Nordeste. E estava lançando o Sanfoneiro do Riacho da Brígida, aquele livro que fizeram, certo, né, biografia dele. E ele disse, tu não quer ir comigo para você, eu abro o show, eu levo um sanfoneiro para te acompanhar e depois você vai vender o meu livro. Olha que... Foi uma oportunidade incrível, né? Eu falei, tô dentro, vamos embora. E ele ia levar um outro sanfoneiro, que era Aricotinho, um capixaba. Aí, depois de a gente acertar tudo, ele 3 dias depois me ligou e falou, vamos viajar quarta-feira, vem aqui para o Rio, para minha casa, para a gente sair daqui. Vem o dia que quiser, antes, não precisa vir na quarta, venha domingo, venha segunda. E só mudei o sanfoneiro, que eu vou levar Dominguinho, que está precisando de uma força. Ora o capeta. Cupido, Cupido. Aí, destino, hein? Quando ele falou isso, eu falei que ele está precisando de uma força, eu pensei comigo e eu também. E foi aí que a história começou. A gente foi viajar, ficamos 4 meses viajando. Viajamos da Bahia até o Ceará, fizemos o Ceará todo, Bahia toda, show todo dia. Nossa. E Dominguinhos me acompanhava, né? E daí foi fluindo, trelelê e padicá, e foi quando chegamos em Sergipe, eu fiz a primeira música, que foi uma declaração de amor, ele do apartamento dele, eu do meu. E depois eu me toquei que aquilo que eu estava falando era o que eu sentia, né? Tá. E virou a primeira música, e viramos parceiros em 260 músicas. Que música foi essa primeira que você... Foi Um Mundo de Amor. Eu de repente vi surgir no meu caminho um amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez o coração. Agora dá saudade, agora da tristeza não resta nem saudade, é um mundo de amor, cheinho de alegria, agora é só cantar a paz em meu coração, adeus tristeza, adeus solidão. Uma melodia lindíssima dele, que ele era fantástico. Ele com aqueles arranjos, meu Deus do céu. Né? Aí foi aí que ele se descobriu como compositor, que até então ele nunca... Só tocava, né? Só tocava. E surgiu então várias músicas. Agora, você chegou a morar na casa do Luiz Gonzaga? Eu fiquei 4 meses praticamente morando lá, porque foi aí que eu conheci Dona Helena, o Gonzaguinha, que tinha 18 anos naquele tempo, a Rosinha tinha 14, entendeu? Eu ia, como eu peguei lá no Rio de Janeiro, Genival Lacerda, que morava em Tribobó, que eu conhecia desde o Recife, porque eu tinha... Era contemporâneo seu. Eu tinha uns 13 anos quando conheci Genival. Mas Genival sempre foi muito engraçado. Aí eu falei para o Gonzaga, eu não trouxe um menino de lá porque era complicado, ele gostava de uma manguaça, e eu fiquei na casa do Gonzaga, eu falei, não ia trazer problema, né? Mas eu vou buscar o Genival Lacerda. E fui atrás do Genival, ensaiava com ele, né? E ele fazia bonitinho, muito bem. E a gente fez muito sucesso fazendo Seu Cazuza e Dona Severina. Que bacana. No programa do Gonzaga. Que legal. Então, aí, seguinte, quando você oficializou, vocês dois oficializaram a união, vocês estavam, foi nesses 4 meses ou foi depois? Não, a gente namorava escondido, porque Dominguinhos já havia sido casado, era casado na época ainda, quer dizer, um casamento que não era
que não era... Badalado, não era assim. Não, era um casamento de assinatura, Ah, porque tá. mesmo ele disse que casou com 16 anos e não casou, casaram ele, né? Então, era um casamento que não tinha muita consistência, mas tinha 2 filhos, Ah, tá. né? O Mauro e a Leninha. certo. E então a gente procurou fazer as coisas por baixo do pano, né? Que é mais gostoso, E eu não escondidinho. queria também que Gonzaga soubesse, porque foi padrinho de casamento dele. Ah, Em tá. respeito ao Claro. Gonzaga, a gente vamos namorar escondido. Depois é que a gente Abriu o jogo, né? foi morar aqui em São Paulo, né? Porque alugamos um apartamento, que Gonzaga foi seu fiador, aí eu tive que dizer porque é que eu estava querendo essa arrumação toda. Anastácia, foi aí que surgiu Eu Só Quero um Xodó? Foi, a gente morava ali na rua Marquês de Itu, 446 ali, entre a Santa Casa e Amaral Gurgel. Tá. E o nosso negócio era o seguinte, era um apartamento pequeno, um kitnet. Kitnet, né? Aí, o meu negócio era fazer a comida, dar um jeito, um tapa nas coisas, e ele tocar. Ele sentava no sofá, tocava das 8 da manhã até as 6, 7 da tarde. E enquanto ele tocava, eu ficava ouvindo, né? Com um gravadorzinho, ele gravava tudo, né? Tá. E eu ficava ouvindo para ver a disponibilidade das músicas, que eu era letrista. Até que um dia o Abdias, marido da Marinês, que era produtor da CBS, Isso, é. me ligou e disse: Anastácia, eu quero uma música para Inês, que era Marinês, né? Para trio nordestino, para não sei quem, faça a música e mande. Um monte aí para eu escolher. Aí eu falei para o Dominguinhos, vamos produzir para mandar para Abdias. Ah, E na hora que ele tocou Só Quero um Xodó, ele tocou em Arrastapé. tá. Mas é coisa de Deus, né? Eu senti naquele momento, eu estava fazendo até um peixe, fritando um peixe para a gente comer. Eu fechei o fogão, fui lá, catei a caneta e fiz as 2 letrinhas. Ah, tá. E demorou 10 minutos, né? Porque eu já veio tudo na cabeça. Eu fiz, Só Quero um Xodó, e mandamos para a Marinês. Ela gravou, né, no LP, foi a 6ª faixa do lado A. E foi tocada, mas não... Não aconteceu. Outras músicas do Antônio Barros até, que fizeram um sucesso. E quando foi... Aí o tempo passou, isso foi em 72, 73 a música estourou, né? Ganhou a medalha de ouro do Silvio Santos, como a música do ano. Aliás, minto, antes Marinês gravou, não aconteceu nada, 71, 72. Mas aí, em 72, o Dominguinhos foi para o Midem, com o Gil e a Gal. E ele já estava tocando com o pessoal do MPB. Aí, ele disse que estava muito frio, e ele disse que tirou a sanfona e começou tocando para treinar os dedos, que estavam endurecendo, soltar os dedos. E notou que as pessoas, todos os artistas que estavam lá, vinham para cá para assistir ele tocar, né? E aí o Gil veio com o violão e começou tocando, ele tocou em shot, Só Quero um Xodó. E quando acabou, o pessoal aplaudiu, os gringos lá, quem estava por lá. Aí ele, naquela simplicidade, ele disse que o pessoal estava achando bonito o som que eu estava fazendo. Mas eu acho até que o pessoal estava gostando do trabalho, admirando o trabalho dele como músico, né? E aí o Gil falou: de quem é essa música? E ele disse: é minha e da Anastácia. Letra da Anastácia, melodia minha. Ele falou: rapaz, quando chegar no Brasil, eu vou gravar isso. E gravou. E ele chegou de viagem e me falou. Eu falei: ai, que bênção seria se ele gravasse, né? E o Gil sempre foi uma estrela, né, da MPB. Aí ele gravou. Só que de um lado era uma música para Afonsinho, o prezado amigo Afonsinho, uma homenagem ao jogador, né? Isso, a nossa música é do lado 2 do disco. Só que começou a tocar a nossa música. Porque Hélio Ribeiro, naquele tempo, tinha um Rádio programa da Band, né? Bandeirantes, Era líder em audiência. grande comunicador. E o Hélio fazia aquela pesquisa de música do Brasil. Quem está tocando no Ceará? Ia nas lojas de discos para saber o que vendia aí mais liga para uma e tal. rádio. Quem está tocando aí é Gilberto Gil, a música mais tocada, Só Quero um Xodó. Aí no Recife. Então, de repente, ele disse: olha, se essa música está tocando em tanto lugar, vamos tocar na Band porque é sucesso. Aí explodiu, né? Eu devo muito a Hélio Ribeiro. Isso, que era uma referência, né? Era, que estourou Foi essa um música. sucesso extraordinário. São Paulo. E se eternizou, né? Com certeza. Você vê quanto tempo, há 50 e tantos anos, 52 anos,
E você, ao todo, com o Dominguinhos, foram 300? Não, 260 e pouco. 260 porque, músicas, sim. como a gente separou, né? Então não tinha mais clima para fazer música. E eu fiquei até com algumas, ainda tenho alguma coisa inédita, mas houve um momento em que eu me perdi, não é? Porque eu tinha uma caixinha de fita com umas 50, 60 fitas cassete, todas cheias de músicas, né? Melodias que ele fazia. Mas aí, quando a gente separou, eu quis exorcizá-lo da minha vida. Aí eu fiz uma fogueira, rapaz. É essa fogueira mesmo, ficou na você história. radicalizou. Levei para um terreno baldio que tinha no meu bairro, uma foto dele enorme, quase meio metro da parede, assim, meia parede, com a sanfona sorrindo. Levei uma caixa de fósforo daquela grande, 2 litros de álcool, uma peixeira. Ave Maria, mulher. E fiz aquele negócio lá e disse, vou queimar tudo. E a caixa de fita. Nossa. Aí onde eu me perdi, não devia ter feito aquilo. Pois é. Aí eu pus a caixa de fita, aquela celulose, cassete, que pega rápido, né? Aí quando eu joguei o álcool, que acendi o fósforo, Já era tarde, né? foi embora tudo. Olha, uma mulher com raiva é um vulcão. Pois é. E você estava com raiva mesmo. Estava saindo fogo até pelos Depois de quantos orifícios. anos? 11 anos. 11 anos. Aí- De repente o quê? Foi traição? Foi o aconteceu? Aí Teve... ele apaixonou-se por outra pessoa, Ah, né? E tá. no começo mentiu, mas depois eu conversei e ele Aí me chegou falou aí, a ele verdade, confessou. o que tinha acontecido. E não dava para a gente ficar mais junto, eu fiquei muito magoada e queimei essas fitas. Aí quando acabava o fogo, estava só ele sorrindo. E as fitas já tinham ido. Quando acabou o álcool, o fósforo e tudo, eu falei, vou levar esse troço para casa. Aí trouxe de volta para casa, porque eu não ia largar lá. Aí pintei a cara todinha, mandei o lixeiro levar. E aí foi que caiu a ficha, né? Por que é que eu levei as fitas, meu Deus? Podia ter... Pois Aí, você estava com o tesouro ali, né? Pois é. Mas é o momento da raiva. No momento da raiva é o perigo, É a gente está terrível, com raiva, nessa né? hora a gente precisa ter um pouquinho de... E o Dominguinhos era uma pessoa, ele tinha a cara de menino, ele tinha a cara de anjo. De ele besta, tinha, de né? besta. Era assim, não sabe? era tão abestado assim, não. Não, mas é o jeito dele, aquele jeitinho Era, cativante. era Até muito vocês gravaram o sorriso Sorriso Cativante. Era o Dominguinhos, Sorriso Cativante. Ele era uma pessoa fantástica, sabe? Era uma pessoa muito calma, muito... Agora, era um meninão, sabe? Que Exatamente. Ele tinha ainda uma serenidade interiorana. Ele saiu de Garanhuns, mas Garanhuns não saiu dele, sabe? Ele morava muito tempo no Rio, mas ele não aprendeu aquela malícia das Isso, grandes cidades. Ele era uma pessoa Eu maravilhosa. vou te confessar um negócio aqui, que eu nunca falei para ninguém. O Mandou sabe que é mesmo. Eu uma vez viajando pelo Nordeste, e ia ter a inauguração do forró do Bilinguim, Jonas de Andrade. Jonas. Do trio nortista. É. Né? Então ele ia inaugurar um salão de forró em Crato, que era a cidade dele. E eu estava em Juazeiro, as rádios chamando, eu fazer uma visita surpresa. Eu já conhecia o Gonzaga, o Mandou já conhecia. E o show era Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro, João Paulo Júnior e o Bilinguim, trio nortista. E eu chovia, cheguei, tinha pouca gente, mas eu cheguei, apaguei, fiquei na minha. Mas o irmão do Jonas me viu. Aí o Gonzaga parou o show, senhoras e senhores, eu parei o show, porque aqui no salão veio prestigiar um grande radialista, tal, o Amorim Filho, da Rádio Bandeira, Mano Velho. Aí pronto, aí você todo de fé, você vai ficar comigo, a gente vai fazer show. E daí teve mais um show em Juazeiro, que foi na ABB, com o Alcimar Monteiro. No dia seguinte, agora você vai estar no hotel, vai lá para casa. Ele chegou lá, tirou a dona Helena do quarto, da suíte dele, para mim dormir com ele. Eu falei, a mulher olhava para mim, a coisa já não está boa. E aí teve um momento, claro, o que eu pude gravar depois, ele falou, agora desligue. Eu desliguei. E aí ele começou a conversar tudo. E teve uma que ele falou muito de Dominguinhos, sabe? Falou do Dominguinhos, como conheceu. Era para mim igual um filho, sabe? Tal. E aí ele tocou desse assunto do romance, do amor, das companheiras do Dominguinhos, sabe? Entendeu? E ele contou certas coisas assim. Eu falei, nossa, pois é, rapaz, ele é um meninão, até falei um meninão. Talento, artista, sabe?
Aí contou que vocês moraram na casa dele, que de repente tudo que você falou de ser fiador e tudo assim. E depois ele contou um pouco pós a Marinês. Entendeu? Ele contou os detalhes assim. Eu falei, seu Luiz, o senhor sabe tudo isso aí e muito mais. Eu falei, não quero saber de mais nada não, que... Entendeu? Então, é interessante, né, essa trajetória, sabe, que ele realmente foi um artista extraordinário, sabe, acho que talvez ele nem soubesse da força que ele tinha, e ele ainda tinha um problema que ele viajou de avião a vida inteira, de repente pegou síndrome do pânico, não tinha quem fizesse ele entrar no avião. Ele ia até o Valdones, que era filhado dele, eu trabalhava no aeroporto, eu era repórter, ele sempre ia, ele disse, daqui eu não passo. O Valdones, rapaz, esse homem viajou de Teco-Teco, DC-3, a tanta pane, agora avião a jato, não entra mais nisso não. Ele perdeu muitas oportunidades, justamente por causa desse medo de viajar de mas avião. quando eu conheci ele, ele já era meio medroso de avião, sabe? Já tinha. E eu me lembro que quando o Ludo Gero morreu... Foi lá em Belém, né? Eu ia viajar com o Ludo Gero, porque aquela atriz que era do Recife, que fazia a Filomena, tinha feito uma cirurgia de repente, e Ludo Gero ia fazer 10 shows em Belém. Aí ele ligou para mim, o Ludo Gero, da CBS. Você encaixaria bem demais. Nastácia, você não quer fazer comigo, querida? Você faz uns esquetes comigo, como se fosse a Filomena, quer dizer, vou criar um outro nome para você, porque a Filomena existe, né? Está só doente. E aí você canta, mas você faz. E eu tinha uns shows para fazer na Bahia, e ia ser o primeiro show que Dominguinhos ia me acompanhar. Eu estava apaixonadíssima, né? Aí eu falei, topa, aí falamos de dinheiro, tudo. Eu disse, contanto que você me libere no dia 20 que é para poder eu vir encontrar com Dominguinhos na Bahia, em Salvador. Aí eu peguei e falei, ele, combinado, você faz, nós íamos no começo de junho para fazer os shows, né? Os primeiros 20 dias, né? Aí o São João mesmo eu tinha meus compromissos, aí combinamos tudo com o Ludo Gero e viajei para cá. Aliás, e conversei com o Dominguinhos, né? E Dominguinhos ficou ouvindo o tempo todo eu falar. Eu disse, Dominguinhos, o negócio é o seguinte, eu vou ganhar essa grana e você, quando for dia 20, você sai do Rio. Aliás, dia 20, então, dia 18. Eu mando o dinheiro para você, você sai do Rio e vai para a Bahia. Eu já vou estar esperando você lá, em Salvador. Quando você chegar lá, a gente já vai para o hotel. Porque aí eu ligo para você e pensei que o ônibus que você vai, a hora de chegada, eu vou acompanhar a sua trajetória. E ele só ouvindo. Quando eu acabei, ele falou, rapaz... ele ia de ônibus, ele falou, rapaz, eu não conheço ninguém na Bahia. E se eu me perder, não encontrar você? Como é que eu vou ficar sem conhecer ninguém? Aí eu falei, não, mas não vai acontecer isso, porque eu vou estar lá, graças a Deus. Aí ele falou, vá não, minha preta. Esse vai não evitou que eu morresse. É verdade. Porque eu desisti do negócio do Ludo Gero, ficou uma arara comigo, e foi aquela menina, Suzy Montel, no meu lugar, que quebrou a perna, perdeu a perna, morreu todo mundo. Né? Isso, foi chegando ao aeroporto. E eu não morria. Olha só. Então, aí ele me salvou, né? E por amor. Foi por amor. O amor, é verdade. Agora, Anastácia, bem, aí passou o tempo, você separou, você tocou a sua vida, a sua carreira, ele tocou a vida dele, né? E depois, então, você já estava fixa em São Paulo, você contou viajando, fazendo show, durou mais quanto tempo essa sua trajetória de estrela do forró? Olha, eu quando separei do Dominguinhos, né, eu me senti assim, um lixo, porque ficamos 11 anos nas estradas, né? Ali eu tinha um grande sanfoneiro, um grande músico, mas tinha o grande amor da minha vida, tinha um companheiro que me dava apoio, né? Viajava só eu e ele, e quando chegava lá a gente arrumava os outros músicos, e eu fiquei assim sem teto, né? Sem chão. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou recomeçar de novo. Levou um tempão para eu refazer as minhas ideias, né? Eu fiquei arrasada mesmo, pensei até em parar de cantar, né?
Depois aí com muita terapia, que eu tenho uma irmã que é psicóloga e muita conversa, eu falei, olha, eu quando conheci Dominguinhos eu já era profissional, já gravava, já viajava. Não é por causa dele que eu vou ter que parar a minha vida, eu vou tocar o barco para frente, né? Aí fui me ajeitando, arrumei um sanfoneiro para me acompanhar e ensaiei bastante com ele e tal, e fui fazendo minha cabeça e continuei fazendo o que eu fazia. E nós ficamos 20 anos sem se falar, né? E até que com 20 anos depois eu liguei para ele e pedi desculpas pelas minhas atitudes grotescas. Enfim, né? A gente voltou a conversar, né? Mas nada de trabalhar junto, mas não dava mesmo, né? Mas eu já estava cicatrizada, graças a Deus, sem mágoa, sem nada. E continuei fazendo meu trabalho e até o final deles partir, a gente teve uma relação muito legal. Bem cordial, bem de amigos, cordial, ficaram amigos, ele ainda bem, conversava né? comigo, quer dizer, o que ele não queria aceitar antes, por causa da empolgação, da paixão e tal, ele passou a me dar razão, que eu tinha razão, do que eu falava antes, tal. Mas enfim, vida é isso, né? A vida Quem segue. passa pela vida e não passa por esses desencontros não vive, né? E Agora, eu continuei minha carreira. tá. Agora, Anastácia, bem, nós nos conhecemos há 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás, e você sempre teve esse papel autêntico de forrozeira nordestina e tal, entendeu? Depois de um tempo, claro que as coisas vão mudando, as coisas mudam, né? Claro. O prestígio continua, mas o mercado é que manda. O nosso patrão se chama mercado. É verdade. E é isso. Eu sei que depois você teve uma época que você tinha um esforço enorme de escrever um livro e você estava tentando captar recursos para lançar esse livro. Houve até um restaurante Andrade uma vez, um encontro, e lá estava o Ciro Gomes e veio, acho que e o Assis Ângelo até intercedeu, pediu ajuda para você escrever. Você conseguiu escrever aquele livro naquela época? Consegui, mas não com a ajuda de ninguém. De ninguém, só promessa Eu ali. tenho um amigo no Recife, que é um jornalista, é muito meu amigo, muito gente fina, e ele namorava uma moça que era produtora. Conversando, ele disse, Leda pode fazer esse livro. E ela fez esse livro, né? Leda Dias, e pena que eu não trouxe ele, até porque eu tenho só um exemplar que já esgotou. E depois aí ela entrou com um projeto na secretaria, na Funarte, né? Tá. Fundarte. É Fundarte? Fundarte. Fundarte. E eu ganhei esse projeto, ela ganhou, né? E nós fizemos esse livro e eu pude contar minhas histórias, meus causos, toda a minha vida naquele livro. Foi muito bom, tá até para virar filme, né? Oh, que bom, que legal. Tá para virar filme. Tá. E tá para sair até a segunda edição, porque muita gente disse, não consegui comprar, como é que fica? Enfim, eu fiz o livro e continuo até hoje fazendo o meu trabalho. Eu acho que a música nordestina, cada dia, ela se alicerça, né? Porque eu tive a oportunidade de ir para a Europa, quando o empresário me convidou e disse, olha, armei um show na Europa, eu pensei que eu ia para tomar vaia lá, sabe? Mas como eu não conhecia nada, eu falei, eu quero ir pelo menos para Barcelona, conhecer aqueles lugares ali. E me surpreendi, porque nós tivemos a oportunidade, eu cantei no Dia do Brasil, no ano que eu fui lá, e antes entrou uma cantora maravilhosa, uma baiana, que me esqueci o nome, mas que uma banda cantando Chico Buarque, arrasando. E eu não tinha percebido que a atração do show era eu, com zabumba, triângulo e sanfona. Pois é. E 10 mil pessoas na praça Nossa, cantando Eu Só que Quero um legal. Xodó, Olha que... cantando o Sucesso da Zefinha, que é uma música que eu gravei, que eu nem sabia que eles conheciam lá. Lembro, sim. E foi aí que eu vi que a música nordestina não é uma música do sertão, é uma música do mundo. Ela é universal. Hoje, mais do que nunca. Depois tive a oportunidade de voltar para Portugal, fui homenageada em Portugal por 2 mil pessoas e todo mundo cantando, né? Tem até na internet, no YouTube, tem um especial que eu fiz lá. E, enfim, fora do país, o consumo da música nordestina é incrível. Ele aumenta cada vez mais. Quer dizer, eu hoje lamento Luiz Gonzaga não estar vivo para presenciar isso. Tudo aquilo que ele plantou, tudo aquilo, sabe? Entendeu? E cada vez mais eu acho bacana, porque
o que acontece com a música nordestina, com o forró. Por exemplo, eu tenho tocado no Forró Nativa uma música, você cantando Eu Só Quero um Xodó, que é de sua música, do Dominguinhos, e o pessoal adora, que parece que é um lançamento. É certo. Tem o Amazã escreveu e gravou uma música com o Alba Ramalho, chama Forró Saculejado, que é um pé de serra. E a música foi gravada há muito tempo, mas agora parece que é um lançamento. É verdade. Luiz Gonzaga cantando O Cheiro da Carolina, que é uma prosa que ele conta, para muita gente é um lançamento. Bota Gonzaga, bota Gonzaga. Então o forró tem essa. Ele não morre nunca, ele vai ser sempre assim e cada vez mais, por causa dessas mídias, conquistando cada vez mais o mundo. E agora é uma coisa que está acontecendo, há muito tempo vem acontecendo, inclusive fora do país, que antigamente a gente fazia forró para o trabalhador nordestino. Eu Isso, mesma, nos anos 60, verdade, 70, quando começou a construção do metrô, que Isso. tinha aquela enormidade de forrós aqui em São Paulo, Verdade. a gente cantava para os pessoal que Os trabalhava, peões de né? obra, Os os peões eram os peões. Mas também para os nordestinos que moravam em São Paulo, que trazia a sua esposa para Isso, curtir claro. um forrozinho, a senhora que vinha ver. Agora você só Não, jovem, agora é só jovem. Só jovem, jovem. São as meninas requebrando, Os- fazendo acrobacia. É, e- exatamente, os universitários e tal. Lá no exterior também, só jovem. Os jovens Não, tudo. mas nós estamos no caminho certo. Então, Olha, minha querida Anastácia, eu estou tá satisfeito, Mandou. Mano velho não falou nada até agora. Que É um menino daria, fala não, muito. mas meu papel aqui é de ser entrevistador. Eu sou um jornalista repórter. Como você tem muita história para contar, entendeu? Você fez uma narrativa da tua vida, detalhes do forró, detalhes de como foi sua batalha, e é uma história linda. Então aqui é só audição. Oba. Tenho certeza que esse podcast vai explodir, porque muita gente tem a oportunidade de conhecer Pois é. como era o primeiro nome lá seu antes dela? Lucinete. A Lucinete, que virou Anastácia, que é um nome de uma famosa personagem da história universal. Verdade. E de repente conquistou todo esse Brasil e sempre teve o braço, a asa do anjo chamado Luiz Gonzaga. Olha, eu sou muito feliz, eu não fiquei rica né, de guardar milhões, porque eu acho que a música nordestina, poucos artistas da música nordestina conseguiram fazer um pé de meia firme. Por quê? Porque eles misturaram com o MPB e foram como Elba, Isso. Alceu, Geraldo Azevedo, né? Foi um pessoal que começou trazendo, levando a outro. E tem outros não, que continuam Autênticos. São autênticos, mas a riqueza, a grandeza da música é a mesma. E eu agradeço muito a Deus por essas oportunidades que eu tenho de fazer aquilo que eu gosto de fazer, é uma paixão. E aos quase 8,3 eu estou ainda com saúde, com vida. Minha voz não perdeu tanto a sonoridade, eu ainda quero cantar muito. Com certeza. Se Deus quiser. E essa bandeira da música nordestina eu quero levar até. Agora só tem eu e a Ermelinda do Trio Mossoró. Ermelinda. São as duas velhinhas, porque todo mundo já se foi, né? Vocês têm uma responsabilidade grande. Então, a cada momento, a cada lugar que eu vou prazerosamente e fazendo questão absoluta de fazer o meu trabalho com muita consistência e com muito prazer. Tá Quero bom, continuar. querido. Olha, Anastácia, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo. Foi Eu lindo, que agradeço, lindo. Vamos ter agradeço. oportunidade de voltar a Prazer conversar. enorme estar com entendeu? vocês. Quero um Saibam. dia marcar para você ir na Nativa, de madrugada no Forró aí eu Nativa. vou criar coragem. O Brasil todo na audiência, para a gente repassar. Porque aí o programa vai ser temperado com músicas suas, o certo. Dominguinhos, Luiz Gonzaga, e contar os casos. Aí você vai fazer, reviver o tempo de rádio, os personagens lá com Genival Lacerda, verdade, são 4 horas de programa. Ai, maravilha. Tá certo, E eu querido? quero que vocês saibam que, em nome de toda a classe de artistas nordestinos, né, que tem muita gente aqui em São Paulo, sabe que se faz mais forró em São Paulo do que no Nordeste. Claro, Tem com mais palco certeza. aqui do que lá. Então, todo esse povo, eu quero que vocês saibam que todos eles reconhecem que vocês realmente foram e continuam sendo um pedestal forte da música nordestina, porque até pela paixão são nordestinos, e vocês deram muita força, continuam dando. A gente só tem, eu agradeço em nome deles e
E acho muito bom isso. Que a E gente nós viva somos os bastante. verdadeiros dinossauros do forró. Olha lá. Mano Novo, valeu, Mano Novo. Que bom. Beijo pra Obrigado, todo obrigado, mundo. querido. Dá um beijo à família, Dou sim. aos seus filhos, Netos e netos bisnetos. bisnetos. É que é a figura. Anastácia. Anastácia, a grande batalhadora do forró. Muito Meus obrigada. amigos e minhas amigas, esse foi o nosso podcast hoje com essa estrela do forró, uma verdadeira aula de brasilidade, de nordestinidade, de cultura e, acima de tudo, de forró. Muito obrigado. A Vida gente longa volta em pra breve. você, Eu viu, nasci nas catingueiras e trançadas de cipó, viajei de caminhão junto com o Mané Cotó, não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo vivendo o meu gogó. Olha lá. Tchau, tchau. Até a próxima aqui no tchau. podcast Mano Velho e Mano Beijo. Novo. Tchau.